Então é isso aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Jefferson Torres, sejam bem-vindos ao meu canal. E no meu canal vocês vão encontrar videoaulas de guitarra, muita coisa legal. Se inscrevam se gostarem, cliquem em gostei, enfim, compartilhem o vídeo. Essa série de vídeos que eu estou fazendo é a respeito de produção musical, né? Então eu estou produzindo uma música minha chamada Sai Fora e estou mostrando para vocês, passo a passo, como é que é o processo de produção. Essa música já foi devidamente registrada, portanto eu já garanti de antemão os direitos autorais que eu tenho sobre ela. Mostrei aqui também o processo de registro, como é que você pode fazer para registrar suas músicas, né? E aí agora fiz uma música, fiz uma guia para ela, para ver como é que a música seria. E agora eu comecei a gravar a bateria, né? Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre gravação de bateria com no caso aqui, o Reaper, que é o programa que eu uso. Quero também notar que existem alguns dados que eu deveria ter dito na última aula e eu não falei, mas eu vou falar agora. Voltando aqui à interface do programa Addictive Drums, que é o programa que eu uso para gravar, eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, tá? Primeiro, o tipo de bateria que eu elegi para essa música. É uma bateria chamada Old School Funk, tá? Foi aquela cujo timbre melhor se aproximou do que eu estou objetivando. Detalhe que eu mudei a caixa para uma caixa de 14, simulação de uma caixa Sonor 14, e mudei também o bumbo desse kit de bateria para um bumbo de 22, tá? De resto eu deixei a mesma coisa. Se bem que com isso eu acabei mudando bem o timbre da bateria, porque a levada tem uma hora só que aparece tons, né? De resto é bumbo, caixa, pratos e rides, né? Pratos de condução. E aqui o cobel, né? Então agora eu vou mostrar para vocês outro detalhe. É aqui, a partir deste plugin, no caso do Addictive Drums, que eu vou enviar o sinal da bateria para o Reaper, tá? Então, como eu já expliquei no primeiro vídeo aula, cada uma dessas saídas aqui, ó, 1, 2, 3, é como se fosse a bateria plugada aqui, cada peça num canal. É como se fosse uma mesa de som, entendeu? Onde eu pluguei cada uma das saídas da minha bateria. Eu vou enviar o bus para eles, tá? Não vou enviar o master porque o bus já está enviado para o meu canal master das minhas trilhas, tá? Aliás, eu posso vir aqui em View, Master Track, que é a minha master aqui, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte: kick, que é o bumbo, ele está sendo enviado, a caixa, o hi-hat, que é o chimbal, extra, extra seria o cobel, tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, overhead, room, bus, tá? E esse bus aqui vai para o master. Eu não estou colocando esse master, senão eu teria dois masters. Dá para entender? Esse aqui é meu master, entendeu? Esse aqui é como se fosse o meu master. O bus aqui vai servir como o meu master. Ok. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui em Beats, selecionei algumas batidas. Aqui eu tenho a letra da música que eu deixei no arquivo doc mesmo do Word. Deixei aqui a letra da música. E aqui eu fui pegando algumas baterias que eu achei interessantes para essa música. E deixei em negrito, olha, algumas que eu achei mais interessantes do que outras. E alguns fios de bateria. Fio é preenchimento, é a virada, a famosa virada de bateria, que eu achei que poderia ser interessante. Só um negócio que eu achei muito legal, Swing Fio L308, que é um que eu achei muito legal para baião, muito embora eu não use aqui nessa música porque não é um baião, mas se fosse um baião poderia ser legal. E algumas músicas de referência que eu vou falar mais pra frente para vocês.
Aí o que eu fiz? Trouxe para cá como arquivos MIDI, que agora você vai ouvir nessa trilha, que é a trilha Addictive Drums. Muito importante é que eu devo controlar o volume de entrada no programa a partir do próprio Addictive Drums. Então aqui no kit que eu tenho, bom, na verdade em todas as abas eu tenho, né? Esses sinais de mesa, eu estou controlando o volume de cada levada para que ele chegue aqui no programa já com um volume ideal. Se eu clicar em View, Mixer, vai aparecer o meu mixer. E o que acontece? Se vocês prestarem atenção, todos os controles aqui estão em 0 dB. Né? Quando você vai gravar, pode até acontecer isso, mas eu prefiro evitar. Mas o que acontece é o seguinte: você vai tocar uma música, ela não pode clipar. O que é clipar? Clipar é quando eu excedo o volume padrão aqui de 0 dB, tá? Que é um volume a partir do qual, em muitos equipamentos de som, esse acréscimo de volume é lido pura e simplesmente como distorção. Então, com efeito, o que ocorre é que muitas vezes o som vai distorcer. Você pode até ouvir aí no seu rádio, no seu som, nos seus speakers, se você tiver bons monitores de áudio, e não distorcer. Mas isso não significa que tudo bem, porque você tem que preparar a sua música para vários environments, para vários ambientes diferentes. Com efeito, consequentemente, é interessante que você não exceda 0 dB. E eu gosto de deixar pelo menos 6 dB de tolerância. Portanto, eu gosto que o som ele bata, quando eu gravo, em menos 6 dB. Tá? No caso em questão, eu fiz o seguinte. Eu toquei a bateria e fui regulando os volumes aqui de send, né, de envio para o programa de tal modo que eles chegassem no máximo em 6 dB. Deixei a maioria das peças em menos 18 dB. Com isso eu vou ter bastante headroom. Ou seja, eu poderei posteriormente aumentar o volume se eu precisar de alguma peça, sem que com esse aumento de volume eu venha a clipar, eu venha a rachar o som. A não ser que eu aumente demais, mas isso aí é um controle que posteriormente eu terei por meio de efeitos de dinâmica, né, processadores de dinâmica, como, enfim, noise gates, limiters, compressores, até trêmulo pode ser considerado um processador de dinâmica, à medida em que ele aumenta e abaixa o volume. Mas a gente fala sobre isso mais à frente. Agora eu quero mostrar para vocês como é que está a música. E percebam que eu estou mandando aqui e aqui vai estar pululando, aqui vai estar saltando esses indicadores que são os meters. Eles estão medindo a altura do som, o volume do som, tá? O volume do som, na verdade. A altura seria em Hz, mas o volume é dado em decibéis. E no caso aqui, com esse sistema de medidas, que vai do menos infinito até a clipagem que ocorre acima de 0 dB. Então vamos ouvir como é que ficou essa bateria. Detalhe, eu vou soltar com o metrônomo ligado, sendo que clicando com o botão direito do mouse eu abro a aba do metrônomo. E eu deixei o metrônomo enable, ou seja, disponível, está habilitado. Eu vou correr o metrônomo durante o playback, vou correr o metrônomo durante a gravação, vou contar antes do playback e vou contar antes da gravação. Contar quantas medidas, quantos compassos? 2 compassos. E aqui eu tenho o volume do metrônomo, primeira batida, e as demais batidas, sendo que ele está na forma ABB, ou seja, uma batida forte, 3 batidas fracas. Poderia mudar aqui o som do metrônomo, poderia aqui aumentar ou diminuir
os hertz, né, de cada batida. No caso, eu gosto de deixar um padrão de oitava 800 Hz, 1600 Hz. Então, vamos ver como é que está essa bateria. Quando eu clicar, vocês vão perceber que eu vou vir aqui e vou clicar aqui. Para quê? Para que não fique o som do Addictive Drums e o som do MIDI junto. Eu quero que vocês ouçam somente o som do MIDI aqui, que foi essa composição que eu já fiz, ok? Vamos lá. Ó. Ok, pessoal, por que eu fiquei fazendo assim, ó, mostrando assim? Porque eu estava mostrando para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, ele está mandando aqui, ó, do Addictive Drums, através dessa mesa de som, vamos chamar assim, onde está ligado cada peça da bateria. Está mandando para cá, esse aqui é o meu mixer, como é que eu visualizo ele? No caso do Reaper, eu venho em View, que significa ver, e clico em Mixer. Ou simplesmente digito Ctrl M, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, você viu que os meters, ou seja, os medidores, estavam mandando sinal. E nenhum estava clipando. A média deles aqui era menos 18 dB. Quando eu mostrei aqui, eu fui mostrando peça por peça, mostrando que também não estava clipando aqui. Estava tudo verdinho. Quando clipa, fica vermelho, ok? E o que acontece? Eu bolei essa bateria com vários samples que eles têm, né? Com vários exemplos que eles têm de levadas e tal.
E ao mesmo tempo eu mesmo editei algumas no editor MIDI aqui do programa. Para tal, clico 2 vezes e venho aqui nesse teclado. Então aqui eu tenho as peças, né? Caixa, bumbo, isso aqui deve ser um prato. Entendeu? E assim eu fui editando a bateria. Esses aqui são alguns samples que eu decidi deixar de fora, até experimentei, mas não quis pegar para mim. O que eu farei agora é gravar isso aí, quer dizer, assim como eu mostrei no primeiro vídeo para vocês, o que eu farei agora é transformar essa trilha aqui em peças separadas, para que eu possa mixar em wave separadas. Para isso que eu faço, eu vou selecionar clicar em REC e vou gravar. Não vou clicar em REC aqui no Buzz, porque no Buzz eu não vou gravar nada. O Buzz eu vou simplesmente receber todas estas peças. Assim, eu terei em cada uma delas um trabalho específico e um sumário destas peças, uma redução, se vocês quiserem chamar assim, aqui no bus da bateria. Veja, existe esse termo redução, é um termo que eu estou usando aqui, emprestando de um outro termo, que é redução para piano, por exemplo. Você pode pegar uma peça sinfônica, pode pegar uma peça coral e reduzi-la ao piano. Em vez de você pega todas aquelas partes e toca só no piano. Então, por exemplo, a mão esquerda vai tocar as notas mais graves, a mão direita vai tocar as notas mais agudas e tal. Ou vocês podem tocar até a 4 mãos, mas só num instrumento. Aqui é como se eu tivesse a bateria enquanto um instrumento só. E aqui eu tenho cada uma das peças da bateria. Então, eu penso na bateria como um conjunto de instrumentos, a saber, no caso, bumbo, caixa, hi-hats, chimbal, o cobel, tom 1, tom 2, tom 3, tom 4. E aqui eu já tenho uma redução, porque eu tenho o overhead 1 e o overhead 2, o right e o left, né, o direito e o esquerdo. E aqui eu tenho o room. Algumas pessoas deixam inclusive mais de um microfone para o room também, como eu já falei. Eu vou deixar só um, mas isso é uma questão minha. E aqui eu tenho então todos os instrumentos. Como que eu fiz esse envio desses instrumentos para cá? No caso do Reaper, é muito simples. Eu vou clicar aqui, lembrando que eu estou usando esse tema aqui do Pro X Tools Gold Edition Public. Então ele tem esse aspecto, esse layout. No seu pode estar diferente, mas o importante é que você vai clicar aqui em Receives. E aqui, ó, veja, eu estou recebendo, receive é receber. Então aqui eu posso adicionar novas tracks que vão enviar para esse meu bus. Eu estou recebendo do room, do overhead, de tudo. Estou enviando, ó, master send, estou enviando para a minha master. Qual master? Essa master aqui. Se eu não enviar, não terei som, porque ó, ó. Viu? Viu? Quando eu mutei, não sai som. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Se você clicar aqui, vamos supor, vou clicar aqui no overhead.
Ó, tá vermelho. Por que tá vermelho? Porque eu não estou enviando para o master. O envio da minha bateria não é diretamente para o master, é aqui para o bus. É a partir do bus que eu envio para o master. No bus eu posso ter o controle de cada peça individualmente, em volume. Muito embora eu não faça isso, eu faço em cada uma das tracks em separado. E posso mutar completamente a bateria. E aqui eu já posso fazer uma mixagem geral na bateria como um todo. Ou seja, eu mixo cada uma das peças e aqui eu mixo o resultado dessa mixagem prévia que eu fiz em cada uma das peças, podendo acrescentar um reverb, compressão, equalização e por aí vai, ok? Beleza. Quando eu armei aqui, ó, para gravar, já está armado aqui também, ok? Isso aqui é um outro tipo de representação disso aqui. É como se eu colocasse isso aqui na vertical e ficar assim. Deitasse isso aqui assim, deixasse de pé, quer dizer, ia ficar assim, ok? Último detalhe. Eu estou falando de produção musical, mas estou, de certa forma, falando também de estética. O que é estética? Estética é a área da filosofia que estuda o belo. Por que você ouve uma música, você aprecia um quadro, alguma coisa e você diz, puxa, isso é bonito? O que é a beleza em si mesma? Essa é a grande questão motora da estética em filosofia. E estética também é um substantivo que designa um conjunto de características que um determinado gênero ou estilo artístico tem. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de teatro e nós falássemos da estética da comédia dell'arte, nós falaríamos de um teatro que tem no corpo um fator fundamental. Os atores aprendiam acrobacias, malabarismo, alongamento, contorcionismo. Usavam máscaras, então o uso de máscaras também determina a comédia dell'arte. E certos personagens tipos, né? O Pierrot, a Colombina, que estão na comédia dell'arte. Certo? Se a gente falasse do teatro grego, quais são os elementos que estão presentes no teatro grego? Os atores na Grécia Antiga eram apenas homens, não eram mulheres. As mulheres não podiam representar. Quem representava os papéis femininos eram homens também. Esse é um dos elementos da estética do teatro grego, na época do teatro grego, né? O uso de máscaras, né? A apresentação em locais públicos abertos do teatro tinha na sua arquitetura concebida de tal forma a proporcionar uma boa reverberação do som para que os espectadores pudessem ouvir sem o uso de microfone, que não existia naquela época. O teatro elisabetano. Uma das características do teatro elisabetano, o palco narrado. Então, quando Shakespeare escreveu as suas peças e enviou que elas foram encenadas na Inglaterra, o palco era assim, era narrado. Você chegava, os atores chegavam no local e diziam, olha, agora aqui eu cheguei no castelo de não sei quem. O público já reconhecia, eles estão no castelo. Mas não tinha o castelo em si, né? A estética é realista, uma busca pela representação clara da realidade. Então, por exemplo, o diretor que pega pedaços de carne para colocar no palco porque ele quer representar a cena que acontece no açougue. A carne tem que ser a carne de verdade, né? Enfim. Falando de música, a estética do samba. Quais são os elementos que você tem no samba? Do ponto de vista instrumental, uso de instrumentos como cavaco, né? Até o banjo entra às vezes no samba.
às vezes flauta, né? Clarinete, por influência do choro, pandeiro, timba, tamborim, instrumentos de percussão, né? Surdo, na música caipira, modas de viola, estética, quais são as características? O próprio uso da viola, né? Popularizada, sobretudo, por Tião Carreiro, né? Que tinha a dupla Tião Carreiro e Pardinho. As modas de viola. Viola é um instrumento português, aliás, que nem é brasileiro, mas veio para o Brasil e se incorporou à música caipira. Estética do rock. Guitarra com distorção, né? O trio, o clássico, baixo, bateria, guitarra. Uma música geralmente mais comprimida, né? Não necessariamente, isso depende muito. Se você pegar álbuns mais antigos, o índice de compressão era bem menor. E por aí vai. Entendeu o que é estética? É isso. Eu estou fazendo uma música minha chamada Sai Fora, que é um funk, né? Funkão mesmo, nada de funk carioca, não tem nada a ver. Se a gente fosse falar de funk carioca, quais seriam os elementos que caracterizam o funk carioca? O funk carioca é um gênero musical que foi importado, na verdade, dos Estados Unidos. Existiu uma batida lá chamada Miami Bass, né? Miami Bass, que acabou migrando aqui para o Brasil e entrando nos bailes que eram promovidos no Rio de Janeiro. Eles começaram a colocar letras em português, né? E depois ele foi se tornando um gênero cada vez mais sexualizado, né? Então, você tem o funk proibidão, você tem o funk melody, que é um negócio mais Anitta, por exemplo, que tem, claro, né? Super influência de nomes do pop norte-americano, né? Mas que já foge um pouco daquela coisa que Mr. Catra faz, que essa galera toda faz. Então, tudo isso tem estética, né? E eu não gosto de funk carioca, não ouço isso, mas conheço, já ouvi e percebi esses elementos como elementos que caracterizam o gênero musical. O uso de colagens, né, de músicas que pré-existem, até paródias. O Mr. Catra fez uma paródia daquela música Tédio do Biquíni Cavadão. Creio eu que com consentimento do Biquíni Cavadão, né? Provavelmente, ele não deve ter roubado a música, simplesmente. Biquíni Cavadão também tem o seu interesse, que deve ter ganhado também alguma coisa com isso. Que é outra coisa que aparece muito no rap também, essa coisa de fazer colagens. Por exemplo, você ouvir Racionais MCs, eles já usaram muita colagem de muita música, já usaram Tim Maia, já usaram músicas estrangeiras para deixar com uma batida de fundo. Se você for falar em baião, por exemplo, você tem o trio, por exemplo, o trio nordestino, você tem uma zabumba, triângulo e uma sanfona, caracteriza um tipo específico de baião, shot, chachado, muito comum nessa formação instrumental. A sanfona é um instrumento característico do baião, que depois entra também na música sertaneja, que depois vem para o sertanejo universitário também, chamado sertanejo universitário, com forte influência com uma forte influência do pop rock. Se você pegar, enfim, eu estou dando vários exemplos aqui, porque eu quero que vocês entendam o que é estética. Por que eu estou falando de estética no vídeo sobre produção musical? Porque aqui eu escolhi essa bateria, eu não escolhi outra. E eu mudei o boom da bateria, eu mudei a caixa. Por quê? Porque eu já quero chegar numa certa sonoridade. Por que eu quero chegar nessa sonoridade? Porque eu quero gravar essa música, que tem esse gênero, que é a minha música. Então, primeiro, eu tenho que gostar, lógico, tem que passar pelo meu crivo, pelo meu senso estético, né? Pela minha sensibilidade estética, pelo meu crivo, pelo meu filtro, que é, por sua vez, lapidado pela minha educação musical, por tudo isso que eu falei para vocês até aqui, muito mais, que eu ouço.
E aí a gente chega no ponto que eu queria falar para vocês aqui, ó. Músicas de referência. Olha o que eu estava ouvindo hoje. Prince, Dead on It, do álbum Black Album. A partir de 1:28 tem uma guitarra que eu achei bem bacana no timbre dela. Alphabet Street, a ideia de guitarra solo indo da direita para a esquerda. Será que eu aproveito essa ideia? Já aproveitei em outros exemplos. Eu só ouvi e falei, pô, pode ficar interessante. A guitarra de Red Corvettes também, que eu achei interessante. E outras coisas que eu ouço. Enfim, tudo que eu vou ouvindo, às vezes, se torna uma referência. Uma referência sonora que vai influenciar a maneira com a qual eu vou gravar, vou mixar. Vai influenciar porque isso vai constituindo um vocabulário de sonoridades que eu posso depois resgatar para tentar compor aquilo que é meu, ok? A gente está sempre fazendo esse exercício de pegar várias referências e devolver aquilo que é só nosso. Isso é normal. Essa é a lei, né? É por isso que eu ouço até o que eu não gosto. E falo que eu não gosto, mas ouço para conhecer. Aqui, então, tá a bateria composta. Vocês tenham mixes de referência, porque isso ajuda muito. Eu vou pegar mais aqui, mas não para você copiar o timbre. Apenas para você ter uma referência. Puta, o baixo daquela música é tão legal, cara. Eu queria muito chegar naquele baixo, cara. Eu gostei muito. Então, você pode pegar aquilo como referência, tá? Eu cheguei nessa bateria depois de ter ouvido várias baterias e falei, pô, essa aqui está mais próxima daquilo que eu estou buscando. Então, já na hora da gravação, eu tenho que pensar em tudo isso. Não adianta depois eu querer corrigir na hora da mixagem um problema que é um problema de gravação, tá? Então, tentem fazer tudo isso bem feito, desde o primeiro estágio até o último estágio, desde o estágio da gravação até o estágio da mixagem e depois da masterização. E aqui eu já determinei, ó, parte B2, parte A2, por quê? Porque eu já sei onde é que eu vou estar na hora que eu for mixar. Eu já vou saber mais ou menos onde é que eu tô, entendeu? Ah, eu quero ouvir a parte B da primeira parte, tá aqui, ó, para a parte B da primeira parte, ó, tá? Ou então eu quero ouvir o sol solo, eu clico aqui, tá aqui o solo, tá? Inclusive eu tenho que aumentar um pouco aqui, ó, porque eu aumentei um pouco a música. E eu já sei quanto que ela vai dar mais ou menos de tempo. Ela vai dar aqui 3 minutos e 2 segundos, 3 minutos e 5, por aí. Talvez mais, se acontecer alguma coisa no decorrer do processo que ocasione o aumento da música. A música só estará pronta quando ela estiver pronta mesmo, né? Mixada, masterizada, entregue. O processo de composição musical se dá na concepção inicial, na ideia. Depois, na composição em si, você determina uma certa estrutura e tal. E por final, na mixagem e na masterização. Tá? A não ser que a sua ideia não seja gravar a música. Aí a gente pode cortar algumas etapas. Mas nesse caso não. É isso aí, eu vou gravar essa bateria, volto com ela gravada, tá? As partes separadas aqui. Se vocês quiserem ver como é que eu separei as partes, eu vim aqui, clico o botão direito do mouse, eu vou Record Output. Qual output? Record Output Mono. Qual output? O input mono, que está no input 1, que é esse input aqui. Só que aqui está dividido, ó, kick, snare, hi-hat, tá? O cobel, tom 1, tom 2 e por aí vai. Como está dividido aqui, vocês puderam perceber, e na Track Master. Por isso vai gravar partes separadas aqui. Se vocês quiserem ver esse processo de gravação, eu mostro um pouco isso no primeiro vídeo da série, no vídeo anterior a este. Quando eu voltar, eu vou estar com a bateria gravada e vou falar sobre a gravação do nosso próximo instrumento, que vocês verão qual que é. Muito obrigado. Se vocês gostarem do vídeo, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo, comentem, se inscrevam aí no canal e até a próxima. Valeu!